Chega mais, ótima noite para você, o nosso pós-jogo desta goleada do Palmeiras para cima do Liverpool, jogo no Uruguai, Libertadores da América e o time de Abel Ferreira vencendo 5-0 e a gente vai trazer tudo para você, os personagens dessa partida, a situação também do grupo do Palmeiras, a classificação. Palmeiras liderando a sua chave, já com classificação aí encaminhada. A gente vai trazer também todos os cenários depois desta vitória no Uruguai. Certo, André Kfouri, seja muito bem-vindo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo. Natália, boa noite. Uma ótima noite a todos. O Palmeiras fez uma atuação hoje no Uruguai um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Por que eu estou dizendo isso? Há um intervalo com o Palmeiras ganhando o jogo já por 1-0, dificilmente alguém diria, olha, isso aí vai acabar 5-0 para o Palmeiras, né? Numa situação normal, o Palmeiras fez um jogo bom, mas que teve momentos de ótimo durante esse segundo tempo, principalmente na parte final, em que os gols saíram em maior número e o Palmeiras aplicou essa goleada que o deixa numa posição muito boa no grupo, né? Eu sei que a gente vai mostrar daqui a pouco as condições de classificação, mas o Palmeiras, com essa vitória, passa a se ver como candidato para a campanha com melhor percentual, com melhor pontuação na fase de grupos da Libertadores, né? O River tem 10 pontos, o Palmeiras também, o Bolívar tem os mesmos pontos e o Atlético Mineiro nesse momento é quem tem mais, né? Com 12 depois da vitória de ontem. Mas o Palmeiras foi, mais uma vez, um time muito sólido, muito competitivo, conseguiu construir o seu próprio caminho, algumas boas atuações individuais. O Veiga, que vinha sendo não criticado, mas as pessoas vinham pedindo o velho Veiga decisivo, com maior frequência nos jogos, com os gols de hoje, uma boa atuação de novo, mostrando que é uma referência. E é um time muito, muito confiável, né? Acho que não tem time no Brasil mais confiável que o Palmeiras do ponto de vista da condição para competir, mas hoje, de fato, um segundo tempo muito, muito melhor que o primeiro e uma goleada que terminou sendo apropriada para a diferença técnica entre esses dois times. No grupo de São Paulo também o Tadieres com 10 pontos na liderança também. Tudo bem, Natália Ferrão? Seja bem-vinda. Tudo bem, Glaucia? Boa noite a você, boa noite, André, e ao Fã de Esporte. Uma atuação que no primeiro tempo, muito do que o André falou em relação a... Não parecia que ia ser 5-0, mas me lembrou muito o jogo no Allianz Parque, né, em que o Palmeiras tem uma certa dificuldade no primeiro tempo e depois consegue ali num segundo tempo voltar muito melhor. Não foi o que aconteceu, no segundo tempo o Palmeiras ainda volta tentando assimilar, um Liverpool tentando, dentro das suas características, teve uma boa oportunidade numa falta cobrada, numa pancada logo no começo do segundo tempo, em que o Everton espalma e manda para escanteio. Mas um Palmeiras que viu das suas peças, talvez uma das principais peças, óbvio que a molecada hoje em dia está tomando conta desse protagonismo, mas a gente viu um Veiga melhorando muito, mais participativo, a jogada do gol que ele faz com o passe do Endrick, entrando ali numa diagonal, né, buscando esse passe, buscando ali as costas da zaga para conseguir o chute cruzado. Um Rony entrando, que muito contestado em alguns momentos, mas entrando e fazendo desvio no meio da zaga para o gol do Endrick. Acho que o Palmeiras fez o suficiente para fazer os 5-0 no segundo tempo e conseguir ali os pontos a serem disputados. Mas, sem dúvida alguma, uma vitória importante, uma vitória contundente em relação a saldo de gol, chega a 8. Vai deixando o Palmeiras confortável aí para conseguir a primeira classificação geral. Depende dos resultados, obviamente, mas tem tudo para o Palmeiras ser o primeiro do grupo. Estamos na ESPN 4 e também na nossa live no YouTube. O pessoal acompanhando este pós-jogo de Palmeiras, direto do Uruguai. Já já a gente traz os personagens dessa partida, desta goleada do Palmeiras. Vamos já fazer alguns recortes aí falando em relação ao Veiga, né? Não só... por marcar na noite de hoje, muito se falou também de um Veiga sempre muito desgastado já, muito cansado. Vai poupar, não vai poupar? E aí o Abel, próximo jogo, vinha Veiga como titular, enfim. Hoje chega um Veiga mais descansado, talvez, um cara que começa a se reencontrar. Acho que a cobrança era muito essa, né? Pelo que o Veiga já apresentou nesse Palmeiras e talvez está um pouco abaixo. Exato. Eu lembro daquela entrevista do Abel depois do jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, já há algumas rodadas,
Todo mundo esperava um tremendo jogo, né? São as duas principais equipes do Brasil aí nos últimos anos. É o grande jogo do futebol brasileiro, estabelecido já há muitas temporadas. E o Flamengo não trouxe sua principal força. O Palmeiras escalou, acho que, mais titulares, se eu bem me lembro. Mas o Abel chama a responsabilidade para ele em relação ao rendimento mais recente do Veiga, dizendo: a culpa é minha. Ele falou essa frase, não é que aquilo que ele disse pode ser percebido dessa forma. Ele disse: a responsabilidade é minha, eu não consigo deixar de escalá-lo. E aí ele revela que a comissão técnica do Palmeiras naquele jogo pensou em poupar o Veiga e mudou de ideia. Talvez convencida pelo próprio jogador, e aí os jogadores eles querem sempre atuar, né? Acho que é normal o comportamento ser esse. E o Veiga jogou aquele jogo e continuou jogando. Então, assim, as palavras do técnico do Palmeiras mostram: tem alguns jogadores que eu não consigo deixar de mandar para campo. É mais difícil nesses casos esses atletas terem um descanso que os outros têm, nessa preocupação com a carga que todas as comissões técnicas precisam ter. O Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras, se não for o principal. Faz parte desse núcleo de jogadores que conquistou tudo que o Palmeiras vem conquistando nos últimos 3 anos e meio / 4 anos. E assim, a capacidade dele é indiscutível. O potencial dele nós conhecemos. Se ele não vinha jogando no nível costumeiro, é porque alguma coisa estava acontecendo. E provavelmente seja isso que o Abel Ferreira mencionou nessa entrevista. Um jogador super utilizado que não consegue descansar, porque a comissão técnica que toma decisões a respeito dele quer sempre vê-lo em campo. Ou talvez de lá para cá, o Abel Ferreira e os seus auxiliares tenham tido com o Veiga um olhar um pouco diferente, tanto na carga de treinamentos quanto na utilização dele nas partidas. Agora, que ele não pode ficar fora do melhor Palmeiras que está disponível ao seu treinador, não pode. Talvez a escalação devesse começar com ele e não com o goleiro. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse Palmeiras de hoje foi o quanto cresce. Tem muita produção, mas não tinha muita eficiência. Hoje o Palmeiras conseguiu acertar 11 bolas no gol. Isso. Coisa que não vinha acontecendo há muito tempo no Palmeiras. O Palmeiras teve jogos de acertar uma bola no gol. E hoje a gente viu um crescimento, mas é um crescimento coletivo do setor ofensivo, que passa justamente pelo Veiga também. E no caso do Veiga, Gláucia, deve ser muito bom para ele jogar nesse estádio, né? Ele deve se sentir muito bem, né? Porque não é possível. Gol na final da Libertadores contra o Flamengo, numa jogada até parecida com o primeiro gol hoje, embora a finalização tenha sido diferente, o jogador que abre o campo também, mas ele entra num espaço, recebe um ótimo passe e bate muito bem na bola. E hoje 2 gols, então... Quando o Veiga vê a programação de jogos, né, e o Estádio Centenário está envolvido, ele já sabe o que vai acontecer. Nós até lembrávamos isso na redação, né? O Palmeiras voltando ao Centenário em Montevidéu depois dessa decisão também. E já que estamos falando de Rafael Veiga, ele também participa aqui do nosso Sport Center, falou na saída do campo. Uma diferença tão grande no partido de hoje? Não, na verdade não. O time deles, quando foi jogar lá em casa, principalmente no primeiro tempo, colocou uma dificuldade para a gente, mas esse resultado ficou 5-0 porque a gente criou realmente ele. A gente sabia que não ia ser fácil, o campo hoje não estava dos melhores, mas a gente conseguiu ali como equipe fazer um grande jogo e sair com esse resultado. Muito cerca da classificação, como visualizam o que vem para Palmeiras? A gente sabe que é importante essa classificação, principalmente em primeiro lugar, para poder estar definido os mata-matas em casa. Nas outras vezes também foi assim, né? Então é muito importante fazer muito bem essa primeira fase. É o que a gente quer, né? A cada jogo ganhar, vencer e continuar ganhando para que a gente possa decidir em casa. Muito obrigado. Valeu. Muito bem, Rafael Veiga falando um pouco do que a gente já dizia aqui, né? Desse primeiro tempo até muito semelhante do que foi o jogo com o Liverpool aqui, mas aí depois uma segunda etapa em que o Palmeiras cria e chega a essa goleada. Nós temos os números do jogo, inclusive, para até trazer de forma mais contundente isso que a gente está falando. Posse de bola de 44,5% e 55,5%. Ações na área rival 6 contra 20, finalizações 9 a 22, finalizações certas 3 contra 11 e precisão nos passes 75,1 contra 81,3%. Um Palmeiras
dominante aí nos números também, eu acho que principalmente por essa segunda etapa. E chama atenção, a gente está falando ainda o Veiga, né, como um dos caras que ainda é um dos protagonistas, tecnicamente falando, principalmente nesse Palmeiras. Ele teve, durante o jogo, 4 passes decisivos. Então, isso fala muito. Se a gente pegar outras partidas, talvez não tenha sido dessa forma, né, André? E essa bola na trave foi ele que bateu, Sim. né? Acho que no primeiro tempo ficou muito clara a forma como o Palmeiras enfrentou uma defesa com 5 jogadores, preocupada em conter o jogo pelos lados. Esse trabalho foi bem feito pelo time do Liverpool. O Endrick recebeu algumas bolas. O Liverpool forçou um jogo mais físico, tentando limitar as qualidades do Palmeiras. O Endrick recebeu algumas bolas que não eram muito favoráveis a ele, no sentido das características que ele tem, né, e a forma como ele prefere jogar. Ele é um jogador que tem uma capacidade muito interessante no 1 contra 1. Dificilmente um zagueiro, um lateral, alguém que o acompanhe individualmente consegue competir com ele na corrida, porque ele é muito rápido e é muito forte, apesar da pouca idade. E o Palmeiras não conseguiu aproveitar no primeiro tempo essas qualidades do Endrick. Mas no segundo tempo as coisas mudaram bem, porque muito provavelmente já em desvantagem, a capacidade defensiva, né, a mentalidade defensiva de uma equipe, ela começa a sofrer um pouquinho, abrem-se algumas brechas, 1 gol, 2 gols, e o Palmeiras teve o mérito hoje de não descansar, de não se dar por contente vencendo por 2-0 ou 3-0, e com essa eficiência toda que a gente mostrou, né, principalmente com a bola nos pés, a criação de chances, as finalizações, o resultado saiu naturalmente no segundo tempo. Porque até diferente do que aconteceu na primeira etapa, em que esse sistema com essa linha de 5 defensiva que fazia sem a bola o Liverpool em boa parte do jogo, num segundo tempo mais exposto, eram os 3 zagueiros que ficavam, só que quando o Palmeiras atacava com um número grande de jogadores, né? Eram 2 jogadores abrindo pelo lado e 2 jogadores entrando ali pelo corredor central. Então isso também facilitou muito. A gente viu 2 lances ali de contra-ataque em que o Palmeiras está em vantagem numérica. São 4 contra 3 e os zagueiros ali batendo cabeça para se entender. A recomposição defensiva do Liverpool talvez seja um dos pontos mais negativos da equipe ao longo da temporada. E aí fica evidente o quanto eles têm tido dificuldade e o Palmeiras soube aproveitar muito bem isso. Talvez até uma leitura do Abel de perceber isso na segunda etapa, assim como foi também em relação ao jogo no Allianz Parque. Mas foi um Palmeiras que, dos sustos que sofreu, acho que não abalou, né? O Veiga falou ali também na entrevista, né, de um encaminhar a classificação. A gente tem a situação de momento do grupo. Na outra partida da noite, o São Lourenço venceu hoje o Independente Del Valle 2-0. E aí deu uma embolada ali para as outras 3 equipes, né? Todo mundo com 4. Olha aí, ó. Deixa os 3 brigarem, né? O Palmeiras ali na liderança com seus 10 pontos. E as próximas 2 partidas o Palmeiras vai fazer em casa. Na próxima quarta-feira, dia 15, recebe o Del Valle. E aí depois, no dia 30, enfrenta o São Lourenço também em casa. Mais um ponto para também já garantir, né, carimbar a vaga aí matematicamente e também a primeira colocação desse grupo. Mais 2 jogos, a turma também podendo chegar a 10 pontos. Mas é pela matemática mesmo, a gente em casa sabe da força do Palmeiras e enfrentando os 2 próximos adversários na sua casa, precisando apenas de um pontinho, né? E é bem viável a gente imaginar o Palmeiras com 16 pontos terminando essa fase de classificação. E aí talvez tenha gente que consiga fazer mais, mas não é simples. E você tem 2 jogos em casa para fazer uma pontuação que é muito interessante, vai te colocar entre os primeiros, sem dúvida. Talvez não na primeira colocação geral, mas ali entre os primeiros, de fato, não tem... O Palmeiras ganhando esses 2 jogos vai ficar, em relação ao que vai acontecer no mata-mata, né? A necessidade das equipes virem ao Allianz Parque nas segundas partidas para tentar eliminar o Palmeiras da Libertadores, como aconteceu no ano passado, né? No caso da semifinal, com o Boca, o Palmeiras foi eliminado aqui em São Paulo, mas é sempre bom, sempre aumenta a confiança, o torcedor se mobiliza, é uma demonstração de força, de capacidade na fase de grupos, você terminar com essa pontuação tão alta, e a minha impressão é que o Abel vai, entre aspas, exigir do Palmeiras esses 16 pontos ao final dessa fase do torneio. É difícil pensar que o Atlético Mineiro não vai ser o primeiro geral. Pois é. Até pelo desenho, da forma como tem... Pela campanha, como tem jogado, sido, né? O desempenho, como essa equipe cresce desde a chegada do Milito. Mas é um Palmeiras
que tinha ali algumas dúvidas e foi crescendo e foi amadurecendo de novo nesse processo em que o Abel vai encontrando soluções e algumas soluções aparecem muito na necessidade e que tem resposta imediata, que é o caso do Estevão, mas há uma expectativa de até porque se a gente olhar o cenário dos outros grupos, além do Atlético Mineiro, é uma disputa mais franca, né? É uma disputa mais direta dos times brigando ali pela primeira colocação do grupo até o final, até a última rodada. O Palmeiras acho que tem um caminho mais tranquilo para chegar aos 16 pontos. E faz esses 2 jogos em casa, né? Com uma responsabilidade muito maior por parte dos adversários, que ainda precisam pontuar, precisam brigar por essa vaga, enfim. A obrigação é deles, né? Muito mais. Na próxima quarta-feira é o Del Valle, esse adversário. Diga, André. Pois é, não, os adversários que o Palmeiras vai receber precisam de pontos, né? Não... Nem que seja para a Sul-Americana. Exato. Né? Então, a situação é muito favorável, muito mesmo, mas eu concordo com o que a Natália falou. Essa primeira colocação está nas mãos do Atlético. Se isso não acontecer, né, pro time do Milito, que vem mostrando um nível de jogo que não é inferior a ninguém no futebol brasileiro nesse último recorte. Ainda é um trabalho muito no início, mas é um time com clareza para jogar e sabedoria para fazer aquilo que o seu treinador pede, que a gente vê poucas vezes, assim, muito menos em trabalhos que estão começando. Então a minha impressão é que o favoritismo para a primeira colocação é todo do Atlético, mas o Palmeiras vai estar ali entre os melhores, sem dúvida. Vale até a gente reforçar, né? Esse jogo da próxima quarta-feira é no Allianz Parque, porque no fim de semana, pelo Brasileirão, o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense, mas esse jogo é na Arena Barueri, o Allianz com shows, né? Então, esse jogo na Arena Barueri pelo Brasileirão e aí na Libertadores, sim, a volta, ainda mais jogando no Allianz, esse Palmeiras muito favorito, mesmo diante desse Del Valle, que a gente fala e sabe também do que já é como estrutura de clube e tudo mais, e o que pode oferecer em campo, um Palmeiras já muito favorito. Dentro disso e até do que o Abel vem fazendo ao longo da temporada mesmo, né? A gente imaginou lá no início que fosse só dentro do Paulistão, aquela coisa dele mexer muito, enfim, mas não, a gente já viu o Abel também mexendo dentro da própria Libertadores, começando com um time muito, muito diferente. Deve ser mais nessa linha também para esses próximos 2 compromissos de Libertadores? Será que o Abel agora também, já com essa classificação encaminhada, como a gente diz, e muito, muito favorito nesses confrontos, já começar a pensar também, deixa eu acudir um pouquinho ali a outra frente de um Brasileirão? Será que isso pode passar pela cabeça dele também? Ele foi perguntado sobre isso, né, no fim de semana, depois da última rodada do Brasileirão, e foi uma entrevista na qual ele se mostrou muito tranquilo, fazendo brincadeiras. Aliás, André, desculpa te interromper, eu tô achando ele bem mais tranquilo ultimamente. Sim. Ele tá muito, tirou muito o pé, ele tá bem mais... Ele vive um bom momento. Low profile mesmo. Vive um bom momento, falando de futebol e demonstrando-se relaxado na posição em que ele está. Exato. Embora a gente saiba, né, nenhum treinador de times com as ambições e o tipo de calendário que o Palmeiras tem pode relaxar em qualquer momento. Só estou comparando, né, o temperamento dele em relação a outros momentos nesse contato, né, respondendo perguntas depois de jogos. Mas ele não se importou com o fato do Palmeiras não liderar o campeonato, até perguntou estão quanto na nossa frente, né? Os líderes hoje têm 10. Se a gente olhar no passado. O Palmeiras tem 9, não é isso? É uma das equipes que tem 9. Nesse segundo lugar compartilhado aí, pelo menos em pontos. Mas aí ele até lembrou, no ano passado eram 14 pontos, então tá tudo ok. Então, a minha impressão é que agora com a classificação... O Palmeiras tem 8 e o Atlético tem 10. Isso. A classificação garantida para os mata-matas da Libertadores, resta saber em que condições, ele pode olhar um pouquinho mais em termos de escalação para o Campeonato Brasileiro. Mas ele sabe o quanto é importante o Palmeiras poder decidir os mata-matas no seu estádio. E independentemente de ser essa questão Allianz, Show, Barueri. É claro que aí eu estou falando de Allianz. Mas não é porque o Palmeiras eventualmente tem que jogar em Barueri que ele vai falar, então não importa, tudo bem, vamos decidir fora. A coisa não funciona desse jeito. Essa fase de mata-matas pode ter uma pegadinha, né? Porque o Flamengo pode se recuperar e conseguir uma classificação em segundo lugar. Isso significa que algum primeiro lugar vai enfrentar o Flamengo. A Libertadores é completamente imprevisível, não há nada garantido. Então eu não acho que ele vai tirar o pé,
mas ele vai poder olhar para o Campeonato Brasileiro naquelas semanas que os jogos coincidem, né, com pouco espaço, pouco intervalo entre eles, para despejar um pouco mais de força do Palmeiras nas rodadas do Brasileirão. Salve, rapaziada, boa noite a todos, é isso mesmo, mais um vídeo chegando aqui no canal, né, no Futebol Verdão Online, por aqui sou eu, o Gordo. Já deixa seu like aí, se inscreve se você gostou do vídeo que passou, beleza? E hoje é o seguinte, a gente deu aquela goleada, né, no Liverpool da Shopee aí, e pra mim foi um jogo muito bom. Apesar do primeiro tempo não ter sido aquele primeiro tempo bacana, porque a finalização faltou um pouco de maestria, né, para finalizar e chegar ao gol, né? Mas no segundo tempo aí deu tudo certo e o time estava jogando bem e eles conseguiram a maestria de conseguir a finalização certinha e fazer os gols, né? Para mim foi um jogo muito, muito bom. E para a turma do amendoim aí, eu acho que não foi um jogo muito bom, né? Porque eles gostam de cornetar aí. E quem fez os gols foi o Rony, o Veiga, essa galera aí que vem sendo bastante cornetada pela turma chata aí. Mas eu gosto bastante tanto do Rony, Veiga, e o time todo jogou bem aí. E para quem não gosta desses jogadores aí, não foi uma noite muito boa. Mas, enfim, o Verdão conseguiu aí mais 3 pontos na Libertadores, muito importante, praticamente quase assumindo aí a melhor campanha, né? Só atrás, acho que se eu não me engano, do Atlético, né? Então, praticamente quase a melhor campanha e primeiro do grupo de chave aí, né? Então é isso, pessoal. Foi um jogo muito bom. Você viu aí que a mídia falou do Verdão aí. E é isso, fica ligado aí. Mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever, deixar aquele like se você gostou do vídeo, beleza? Se você quiser comentar aí também o que achou do jogo, o que você achou do vídeo, o que tá achando do nosso canal, dá aquela força, por favor, para você não vai custar nada e pra gente vai ser muito, muito bom, gratificante, além de ajudar a gente. E o YouTube tá entregando esse conteúdo para outras pessoas que queiram ver esse tipo de conteúdo, tá certo? Vou ficando por aqui, agradecendo desde já, mais uma vez aí, e deixa seu like e já se inscreve, hein? Por favor. Valeu, obrigado, vou ficando por aqui. Mais um vídeo aí do Futebol Verdão Online. Abraço geral.